Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar o Grupo de Trabalhadores da Indústria Vidreira, nomeadamente o Sr. Gil Ferreira, a Sra. Carolina Ruivo e o Sr. Michel Heleno. Penso que seja assim o seu nome. Se não for, peço perdão pelo erro. Nós iremos começar com os senhores peticionários. Terão 10 minutos de tempo para a primeira intervenção inicial. Os grupos parlamentares terão 5 minutos cada um e iremos terminar depois com a entidade visitante, tendo mais 10 minutos. Eu era só pôr uma questão em cima da mesa, se os senhores deputados e deputadas não se importarem, daríamos a palavra em primeiro lugar, depois dos nossos convidados usarem da palavra, daríamos a palavra em primeiro lugar à senhora deputada Paula Santos, porque ela tem outro compromisso, não sei se vem qualquer inconveniente. Não? Então, muito bem, iremos então começar. Passo a palavra, então, ao Grupo de Trabalhadores da Indústria Vidreira. Faz favor. Ora, boa tarde a todos e a todas. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ao Sr. Pedro Pacheco, ao Sr. Paulo Pereira e a todos que nos assistem em direto, quero aqui deixar a minha palavra de agradecimento por estarem connosco. Acredito que já tiveram tempo de estudar alguns dos nossos dossiês que enviamos. Tivemos a oportunidade de ler o relatório da DGERT. Peço imensa desculpa, se nós estamos a ter aqui um feedback, se houver possibilidade de corrigir isso. Nós estamos aqui, estamos a ouvir bem. Ok, da minha parte é que eu tenho feedback, vou tentar minimizar a coisa. Então, se alguém tiver dúvidas sobre a profissão de vidreira, por favor, levante a mão, que faremos uma breve síntese sobre a nossa profissão. Toda a gente viu os nossos relatórios, o nosso relatório de rebate, o nosso vídeo explicativo. Sim? Ok. Então vamos avançar. O tempo urge e nós temos algumas coisas para conversar. Nós, envolvidos um ano, nós estivemos aí presentes na Assembleia da República e fizemos a introdução à apresentação do que era o trabalho da indústria vidreira. Na altura viemos com alguma ingenuidade, também não sabíamos como era o decorrer dos trabalhos e apresentamos as moletas que nos assolavam. E desta vez vimos que a coisa correu mal porque não houve nenhum feedback da vossa parte, então nós viemos munidos com vários estudos a comprovar o porquê da nossa proteção para profissões de gasto rápido. Tivemos também um ano de eleições, também houve interregno nos trabalhos. Nesse ano de eleições, aproveitamos no rescaldo passar por todos os grupos parlamentares, eu digo todos os grupos parlamentares, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, conforme assim o quiserem, explicar as nossas pretensões e porque é que achávamos que a nossa profissão seria digna de ser caracterizada como profissão de desgaste rápido, mas havia sempre o fantasma do relatório da DGERT. No entretanto, tivemos o bendito relatório e conseguimos daqui extrapolar algumas situações favoráveis à nossa causa. Tivemos relatórios não estudos, tivemos acesso a estudos científicos nacionais, do Dr. Telmo Fernandes, por exemplo, que caracteriza a profissão de vidreiro de alto a baixo, entre as nuances do calor, do ruído e da exposição à sílica. Tivemos também, da parte da doutora Mariana Alves Pereira, o privilégio de conversarmos com a doutora sobre um estudo que ela realizou sobre ruído e vibrações, que muito nos favorece na nossa pretensão, mas que infelizmente vem afirmar aquilo que nós já sabemos, que o ruído extremo provoca muitas doenças, e este estudo até foi baseado ou foi ajudado a ser desenvolvido por professores auxiliares do Departamento de Engenharia do Ambiente ou do doutoramento em Engenharia Acústica, do Departamento de Acústica e Cibernética, médicos anótomos, patologistas e por aí afora. Dentre as publicações mais relevantes, temos a do Dr. José Morales,
que implica o calor com a degradação das capacidades cognitivas e o aparecimento de doenças como Alzheimer, Parkinson ou demência. Podemos citar inúmeros, eu apresento-vos inúmeros estudos que tivemos, epá, mas não são de relevância, acabam por fazer com que a gente não consiga distinguir a árvore da floresta. No meio disto tudo, temos estudos relativos também ao turnos rotativos. Nós somos uma indústria que não para e temos justificação para tal. Por exemplo, dou-lhes o exemplo, a semana passada fomos confrontados com a realidade que na Tetra Pak a indústria das palhinhas quer fazer turnos rotativos. Qual é a justificação? Não sabemos. Mas dentro da indústria vidreira faz parte da nossa área laboral e nós compreendemos porquê. Porque os fornos não se desligam, os fornos trabalham 365 dias por ano e é necessário conseguir extrair de um investimento tão grande o rendimento total desses fornos. Tivemos foi acesso a um estudo longitudinal, que é o que é mais interessante. Os estudos longitudinais, para quem não sabe que era o nosso caso, é um estudo que decorre ao longo do tempo e que, neste caso, começa em 1953, termina em 2018 e passou a ser aceito pela Agência Internacional de Pesquisa contra o Cancro como sendo factual. Este estudo vem corroborar os nossos piores medos, que é a sílica e o relacionamento da sílica com o cancro, com o sistema hepático, renal e outras maleitas do género. Nas publicações que nós temos desde a OSHA até a OMS e ao CDC, e temos neste caso a destacar este estudo da exposição da sílica cristalina inalada, que está associada a doenças pulmonares graves como a silicose fibrose pulmonar, cancro do pulmão, que está dentro do grupo carcinogénico do grupo 1, doença pulmonar obstrutiva crónica, que foi celebrado o Dia Mundial no dia 20 de novembro, da qual eu também já sofro, e silituberculose, além de doenças reumáticas sistémicas, artrites reumatoides e esclerodermia. E não vamos aprofundar mais porque iremos perder o tempo com isto, mas temos connosco esses estudos e as conclusões desses estudos. Temos o relatório da DGERT. E o relatório da DGERT parece-nos a nós que é um bocadinho um pedido de desejos de Natal. Porquê? Porque realmente insiste em medidas preventivas, insiste que se deve precaver o trabalhador de exposições prolongadas a situações de risco, mas quando elas não se conseguem tirar da equação, fica um bocadinho aquém. E até o relatório é um bocadinho do momento, porque o relatório baseia-se em dados que estão ultrapassados, tem um delay de 2 anos na caracterização das doenças profissionais. Nós sabemos que quem pede hoje a caracterização de doença profissional espera 2 anos para lhe ser atribuída essa caracterização. E, lendo assim muito rapidamente, o que a DGERT diz é que a profissão ou atividade profissional cujo exercício pela particular exigência inerente ao trabalho implique um esforço físico, sensorial, cognitivo ou psicológico, intenso e continuado, ou que aumente a probabilidade de riscos para o trabalhador, outros trabalhadores ou terceiros, impeça de forma comprovada que as funções nucleares da profissão sejam realizadas de acordo com os respectivos padrões médios, não obstante a implementação de medidas preventivas. Ok, no momento o trabalhador está salvaguardado, mas não há um estudo longitudinal que venha caracterizar as doenças profissionais. Ou seja, se ele padecer no futuro, ou se vier a adquirir no futuro doenças que estejam relacionadas com o trabalho que cessou há algum tempo, está desprotegido. E para esse efeito, nós queremos dar uma opinião ou dar uma sugestão, que é mais o caso,
em que fosse para este género, para efeitos de caracterização, considera-se ainda que o risco relevante poderá não se limitar aos impactos imediatos no desempenho profissional, abrangendo igualmente as consequências tardias provocadas por exposições repetidas, intensas ou prolongadas, cuja natureza crónica, progressiva ou irreversível comprometam no futuro a qualidade de vida, a funcionalidade e a esperança de vida do trabalhador. Resumindo, abrimos aqui uma janela para que possivelmente consigamos, em termos legais, poder recorrer numa decisão judicial e não estarmos amarrados ou aquilo que a DGER define como profissão de desgaste rápido. Seria para nós uma abertura para possíveis situações que mais tarde se venham a revelar. Vamos sintetizar e espero que esta adenda foi passado através do Sr. Paulo Pereira ou do Sr. Pedro Pacheco, através dos nossos inúmeros e-mails, porque a coisa que nós fazemos é mandar e-mails com a informação que nós temos, não guardamos nada para nós queremos que isto seja claro e honesto e perguntamos, se não nós, quem é que terá direito à profissão de desgaste rápido, ou quem é que poderá estar incluído nesta caracterização. Nós temos nas doenças penosas, insalubres, já os mineiros, o trabalhador das pedreiras, com mérito próprio, acho eu. Temos também algumas dúvidas nos bombeiros sapadores, porque nós também somos as brigadas de primeira intervenção, somos nós os trabalhadores em caso de incêndio ou de fuga de vidro de algum dos fornos. E depois também deparamos com algumas situações que nos deixam um bocadinho aquém de acreditar que o sistema é justo. Por exemplo, relato-vos este, que é um excerto do artigo 112 da Lei número 71 de 2018, em que confere aos trabalhadores dos matadores públicos da região autónoma dos Açores poderem recorrer à passagem de aposentados logo que atinjam a idade de 55 anos, não perdendo qualquer dos direitos. Nós, trabalhadores da indústria vidreira, temos uma situação de trabalho contínuo em que trabalhamos um mês seguido para ter uma semana de folga, um mês seguido, meus senhores. Todos os dias, sábados, domingos, feriados, natais, ano novo e não vou mais por aí afora. E no verão trabalhamos 2 meses e 3 semanas seguidos para dar espaço aos outros trabalhadores para terem férias. Não acham que por si só já seria penoso? Trabalhamos com temperaturas a rondar os 40 graus até aos 70 graus. No vídeo que passei ao Sr. Pedro Pacheco, a assistar a Senhor Gil, ilustração muito obrigado, já ultrapassámos o seu tempo. Eu agradeço de facto o envio. Concluo, Sr. Presidente. Sim. Volto a perguntar e quer que esta questão fique bem no ar. Senão nós quem, já que temos, já está caracterizado por entidades bancárias como profissão de risco. Muito obrigado. Muito obrigado, nós. Então iremos passar a palavra à senhora deputada Paula Santos. Faz favor, 5 minutos. Muito obrigada, senhora coordenadora do Grupo de Trabalho. Eu queria cumprimentar também o senhor Gil Ferreira, a senhora Carolina Ruivo, o senhor Michel Heleno, todos os que também estão aqui nesta audiência, e agradecer também aos grupos parlamentares terem possibilitado de poder intervir desde já. Eu agradeço, de facto, à sobreposição de um conjunto de trabalhos na Assembleia da República, mas eu serei também necessariamente breve. Foram colocados um conjunto de aspectos relativamente à profissão de vidreiro e um conjunto de preocupações que estão relacionadas com as suas condições de trabalho e um conjunto de preocupações que, aliás, nós inclusivamente tivemos oportunidade de expressar numa proposta que entregámos agora, aliás, no quadro da discussão do Orçamento do Estado para 2026, apresentámos exatamente uma proposta para se definir e regulamentar um regime laboral e de aposentação específico para os trabalhadores da indústria metalúrgica e da indústria vidreira. E da indústria vidreira, exatamente
atendendo ao risco e à penosidade que está associado às funções que desempenham, os impactos que têm na sua saúde, desde logo saúde física, mas também os impactos que têm na saúde ao nível psíquico, porque são condições de trabalho de facto extremas. Já foram feitas aqui um conjunto de referências, a temperatura, o ruído, a exposição a um conjunto de substâncias, neste caso à sílica, mas também o facto de estarmos a falar de uma atividade que decorre em elaboração contínua, há turnos, e naturalmente tudo isto tem impacto muito significativo na saúde psíquica dos trabalhadores. E essa nossa proposta apresentava exatamente esse objetivo, que era, num processo de negociação com as organizações representativas dos trabalhadores, e tendo em conta o risco e a penosidade, se definisse um regime de minimização desse risco e penosidade, o acesso antecipado à aposentação e mecanismos claros de avaliação e identificação das atividades que comportam de facto estes riscos e penosidades. Há um conjunto de profissões no nosso país que têm associado as condições de trabalho que de facto com risco e penosidade, e consideramos que a profissão de vidreiro, pelas suas características, condições de trabalho, devem atender este conjunto de aspectos, e deveria-se efetivamente avançar e evoluir para proteger, ou seja, neste caso concreto, é proteger os trabalhadores e garantir aquilo que são os seus direitos. Infelizmente essa nossa proposta foi rejeitada, teve os votos contra do PSD, da IEL e do CDS, e a abstenção do Chega e do Partido Socialista, mas eu queria aqui referir que as questões que estão aqui suscitadas, e as quais não só o PCP tem vindo a acompanhar, mas tem vindo a intervir inclusivamente com propostas concretas, como neste caso que fiz referência, tendo em conta exatamente a necessidade de proteger os trabalhadores, de garantir os seus direitos, de proteger a sua saúde, e a necessidade que há de facto, como referi, de um processo e que se avance. E o Governo tem que avançar, não pode continuar a adiar estas situações. O Governo tem de facto que avançar, obviamente em processo de negociação coletiva, mas que tenha em conta todos estes aspectos no que diz respeito à antecipação da reforma, à minimização e à compensação dos trabalhadores que trabalham sobre estas condições de risco e penosidade, como é o caso dos trabalhadores da indústria vidreira. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaremos então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, aqui coordenadora deste grupo de trabalho. E o meu cumprimento também ao Sr. Gil Ferreira, Micael Heleno e Carolina Ruivo, os representantes desta indústria, que se deram ao trabalho de representar a sua atividade profissional. É sempre meritório, e quando o Sr. Gil Ferreira vem aqui referir que tem tido um trabalho e foi inocente há um ano, eu não diria que a questão que se tenha colocado do ponto de vista de ser inocente ou não ser inocente. Apresentou as coisas da forma como efetivamente achou que era de direito e que era razoável apresentar, e sentiu que era necessário apresentar mais prova, o que também me parece absolutamente razoável. E apresentar mais prova, não pelos motivos que disse, por a Assembleia não lhe ter respondido, e a Assembleia não lhe respondeu, não foi por ter apresentado mais ou ter apresentado menos. E vou, a seguir, tentar discorrer sobre essa temática. Mas admito que fique essa ideia. A Assembleia da República, os grupos de trabalho, têm, efetivamente, tomam a devida nota daquilo que os cidadãos vêm aqui apresentar, sobretudo nas devidas petições, tomam a devida nota da documentação que é apresentada, e, após tomar essa devida nota, fazem a sua ponderação. É verdade que, às vezes, poderá ser uma prova insuficiente, noutros casos não será o caso. Neste caso, eu diria que não é o caso. Não é o caso, manifestamente não é o caso. Não é difícil de compreender, não é preciso sermos muito entendidos. Nós não somos especialistas na matéria, creio eu que nenhum dos deputados aqui presente o será. Não somos especialistas na matéria,
Mas também não somos completamente desprovidos de inteligência, apesar de às vezes nos fazerem algumas considerações que possa lá chegar. E quando percebemos que trabalhadores trabalham com calor extremo de 40 a 70 graus, não é preciso muito para perceber que estão numa situação de demasiada exposição, no mínimo. Portanto, estou a ser simpático com aquilo que é uma primeira apreciação. Não é uma apreciação técnica, mas é uma primeira apreciação. E daí que, tendo em conta a vossa especificidade, e o Sr. Gil Ferreira disse, e disse muito bem, que, portanto, se vocês não são um grupo de risco, quem será? Eu não punha as coisas dessa forma. Eu não punha as coisas dessa forma porque, para termos um grupo de risco, não necessitamos ou de calor, ou de frio extremo, ou de outra situação extrema. Há N situações, N profissões que efetivamente têm. Agora, que a vossa profissão está dentro daquelas que são elegíveis para serem estudadas, para serem trabalhadas, não há dúvida nenhuma. Isso não há dúvida nenhuma. Não precisam de apresentar mais documento nenhum que a possa caracterizar enquanto tal. Agora, vamos ao cerne da questão. E o cerne da questão é que esta Assembleia da República, e neste caso o grupo parlamentar do PSD, em primeiro lugar, porque é por esse grupo que eu estou aqui a falar, o grupo parlamentar do PSD já vos ouviu há um ano, tomou a devida nota, através de, por acaso foram recebidos inclusive pela nossa coordenadora, doutora Carla Barros, tomou a devida nota das vossas preocupações, temos-las devidamente elencadas, passámos a quem de direito, nomeadamente ao Governo e também à nossa direção do grupo parlamentar, e aquilo que é verdadeiramente importante nós retermos aqui numa situação destas é um contexto global. E um contexto global, porque nós não estamos a analisar a profissão A ou a profissão B como uma profissão de risco, estamos a analisar todas as profissões que eventualmente venham a merecer essa catalogação e um regime de exceção, e a vossa profissão, tenham isso presente, está dentro daquelas nossas preocupações e dentro daquelas que estão devidamente elencadas como, aparentemente, uma profissão de risco. Estamos a suportar-nos, também nós, também o grupo parlamentar, de toda a documentação que seja possível, quer a que vocês nos enviam, quer aquela que nós possamos arranjar, para melhor suportarmos a posição final, que é aquela que nos vai determinar a posição do PSD relativamente àquelas que são as profissões de risco, verdadeiramente as profissões que merecem mais preocupações e mais proteção social, inclusive, do que outras. Por exemplo, eu, em termos pessoais, sou muito sensível a um argumento que me parece bastante razoável. Quando vocês, há um ano, vieram dizer que a elevada temperatura, portanto, obriga a consumos e a baixas prolongadas, quais são as contas e qual é o rateio de contas entre uma coisa e a outra? Entre a baixa prolongada, um conjunto alargado de baixas prolongadas, ou reduzir para os 55 anos. E eu vou já terminar, Sr. Presidente, só dizendo o seguinte: nós somos sensíveis a este argumento, como somos sensíveis a todos os argumentos que foram aqui apresentados. Vamos estudar, mas também somos sensíveis a uma coisa: estudar isto na globalidade, e por isso também nós respondemos à senhora deputada do Partido Comunista, quando veio aqui dizer que o PSD foi um dos partidos que votou contra a proposta apresentada no Orçamento de Estado, porque nós queremos apresentar uma proposta global. E se todas as profissões tiverem uma reforma aos 55 anos, temos de ver a posição global daquilo que é a posição do Estado. E esta é a posição que vai determinar, efetivamente, a nossa decisão final. Termino aqui pedindo desculpa também por não acompanhar esta audição até ao final, mas também eu tenho outra audição no outro lado. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso deu tempo, Sr. Deputado. Pronto. Vamos passar então a palavra à senhora deputada do PS, do Chega. Peço desculpa. Então, o senhor deputado Paulo Seco, por favor, pelo Chega. Senhora Presidente, Sr. Gil Ferreira e restantes membros que o acompanham, senhoras e senhores deputados, queria desde já agradecer a vossa presença e, sobretudo, a vossa resiliência.
É uma honra estar aqui convosco, em nome do Partido Chega, desta vez em funções completamente diferentes, visto que no ano passado estive convosco, mas em funções de assessor, para vos poder ajudar, sobretudo, a defender o reconhecimento da profissão de vidreiro como desgaste rápido. Discute-se novamente uma profissão de vidreiro e uma indústria, ou seja, um setor que se divide em 2 subsetores. O vidro de embalagem, que, tenham em atenção, produz mais de 16 milhões de embalagens diárias, empregando mais de 3.500 trabalhadores, 2.000 dos quais diretos, gerando 680 milhões de euros anuais. E depois temos o vidro de mesa e decorativo, que emprega 600 trabalhadores, faturando 71 milhões de euros. Mas por trás destes números impressionantes esconde-se uma realidade dura e bastante penosa. Os vidreiros enfrentam diariamente temperaturas extremas, radiação térmica, ruído intenso, poeiras de sílica, causadoras do que já falámos aqui da silicose, essa doença profissional que assola mineiros e profissionais das pedreiras, mas que é ignorada no vosso caso específico. Turnos rotativos, trabalho noturno e esforço físico constante aceleram o desgaste fisiológico. Bem exemplificativo é o Sr. Gil Aniceto, encarregado de zona quente numa empresa de vidro, com 20 anos de experiência, bem sabe, o calor asfixiante, o barulho ensurdecedor e os horários desumanos levam a um desgaste físico e emocional prematuro. Doenças psicomotoras, problemas auditivos, cardiorrespiratórios, tudo isso reduz a esperança de vida saudável, fazendo com que estes trabalhadores adoeçam mais cedo e vejam as suas carreiras encurtadas. E o que dizer, sobretudo, do impacto nas famílias? Turnos que viram noites em dias, saúde debilitada que rouba momentos de lazer e apoio familiar. É inaceitável que uma profissão tão vital para a economia nacional, contribuindo para o setor transformador e para a competitividade industrial, seja tratada com tal desdém. Vocês merecem mais do que aplausos vazios, merecem reconhecimento real. Infelizmente, os governos anteriores e o atual têm falhado sistematicamente com estes profissionais. O anterior, dominado pelo PS, ignorou as evidências técnico-científicas e médico-laborais que provam a penosidade desta atividade, deixando-os excluídos do regime de profissionais de desgaste rápido, ao contrário de setores com riscos equivalentes ou até inferiores. O atual governo, suportado pelo PSD, continua esta injustiça, priorizando orçamentos que esquecem os que soam e sofrem para sustentar o país. Onde está a promoção do emprego digno, da saúde no trabalho, da valorização da indústria, prometidas no Orçamento de Estado para 2026? Meus senhores e minhas senhoras, palavras levam-nos o vento, mas o Partido Chega não fica por palavras. Em pleno Orçamento de Estado apresentámos uma proposta de aditamento ao Orçamento de Estado no âmbito de reconhecer o estatuto profissional de desgaste rápido dos operários da indústria vidreira. Propusemos a antecipação da pensão sem penalização aos 55 anos, com 30 anos de contribuições certificadas para quem enfrenta a exposição habitual a temperaturas extremas, agentes químicos e riscos físicos superiores a 50% do tempo de trabalho. Uma medida de justiça, ética e respeito pelo valor do trabalho, alinhada com as prioridades orçamentais do emprego qualificado e da sustentabilidade. Mas, para que todos tenham conhecimento e seja público, o que é que aconteceu? Foi plenamente rejeitada. Votos contra do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal, partidos que se dizem defensores da economia, mas viram as costas aos trabalhadores que mais contribuem para a economia nacional, conforme eu referi no início da intervenção. Em abstenção, o PS, o LIVRE e o PCP, que falam em solidariedade laboral, mas na hora da verdade ignoram os trabalhadores que mais necessitam e, sobretudo, sofrem. A favor votou o Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN. O Chega atribui a máxima importância à vossa profissão e irá continuar na luta até que o reconhecimento vos seja atribuído. Vocês não são números, são trabalhadores que moldam vidro com as mãos, mas pagam, sobretudo, com a saúde. Fica o nosso compromisso de que continuaremos a pressionar o Governo a corrigir esta desigualdade. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa constante resiliência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos, sim, agora à bancada do PS, com a Sra. Deputada Margarida Afonso. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Gil Ferreira, a Carolina e o Michael,
e, através de vocês, todos os restantes trabalhadores da indústria vidreira. Já tive o prazer de vos receber aos três presencialmente e hoje voltamos a encontrar-nos, ainda que de forma telemática, mas aqui estamos nós novamente a falar deste assunto e desta temática de facto tão importante. E agradeço antes de mais, de facto, a vossa resiliência por defenderem e por não deixar cair as condições do vosso dia-a-dia de trabalho. Pronto, todos conhecemos as exigências do vosso dia-a-dia, vocês aqui já falaram, outros deputados também, as altas temperaturas, o esforço físico constante e os riscos que vão acumulando, não é? Sobretudo ao longo dos anos. É um trabalho de facto duro, parece-nos, e que deixa, creio eu, sem conhecimento técnico, naturalmente, marcas em todos vocês. Quero recordar, no entanto, que foi o Governo do Partido Socialista que iniciou este processo do desgaste rápido de forma organizada, criando aquilo que foi o grupo de trabalho, que também já aqui falámos. O objetivo deste grupo foi claro, já há, efetivamente, um relatório, só que esse relatório agora remete-nos para a criação de uma comissão interministerial. Pronto, parece-nos a nós que será urgente saber, de facto, quando é que essa comissão será criada e também conhecer os calendários para perceber quando é que podem ser aplicadas as medidas propostas nesse mesmo relatório. É fundamental que todos, Governo, Parlamento e trabalhadores, conheçam todas as conclusões tiradas desse mesmo estudo. Quero, aliás, dizer-vos que a este propósito, amanhã, em sede de comissão, será ouvida a DGERT e, posteriormente, os dois senhores secretários de Estado também a propósito deste tema. Sabemos que já existem, como também nos disse o Sr. Gil, profissões classificadas, de penosas ou de desgaste rápido, como é o caso das bordadeiras da madeira, mineiros, profissionais de bailado, ou até mesmo outras profissões reconhecidas em sede de IRS, também como praticantes de desporto. Mas muitas destas condições foram atribuídas caso a caso, de forma avulsa, sem critérios uniformes. E, de resto, foi isto que vos disse quando estivemos reunidos e repito aqui, estas situações não podem ser avaliadas avulso e de forma casuística. E também dizer, por isso mesmo e por entendermos que não temos o conhecimento técnico necessário, é que nos abstivemos nas propostas que o senhor deputado, que eu não me lembro o nome, Paulo Seco, e o Paulo Edson, e o senhor deputado Paulo Edson, não, que a Paula Santos, aliás, falaram. Não foi por falta de reconhecimento, porque, aliás, se há partido que reconhece e que sempre esteve ao lado das condições de trabalho e da proteção social e dos trabalhadores, foi o Partido Socialista. E para isso basta lembrarmos e recorrer à recente Agenda do Trabalho Digno e, portanto, não basta só dizer que nos abstivemos, é preciso enquadrar o tema. Pronto, posto isto e voltando aqui ao nosso enquadramento, dizer-vos que, de facto, para o PS é fundamental que haja critérios objetivos e claros e que distingam aquilo que é, lá está, o desgaste rápido do desgaste comum de uma profissão normal, que não digo, atenção, que seja o caso aqui da indústria. O que nós dizemos, sim, e que defendemos, é que é preciso haver regras e critérios. Está bem? O PS tem acompanhado este tema com atenção, mas ainda assim também não posso deixar de referir que esta questão, esta temática do desgaste rápido não está no atual programa de governo e é por isso mesmo que nós, Partido Socialista, queremos manter este debate atual e informado. Querido Gil, querida Carolina, querido Michel, restantes colegas do vosso trabalho, nós não vos trazemos ilusões, mas podemos trazer-vos a certeza que continuaremos sempre atentos e firmes e exigentes com esta temática. O PS tem estado sempre na linha da frente da dignificação do trabalho, da proteção social e da defesa dos direitos laborais e assim continuaremos tanto com esta indústria vidreira como com todas as restantes que nos chegam. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos então a palavra à Sra. Deputada do LIVRE, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Não sei se nos está a ouvir bem. Olá, estou a ouvir-vos muito bem, ouve-me também.
Faz favor. Olá, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Quero cumprimentar todos, em especial o Sr. Gil Aniceto Ferreira, Carolina Ruivo, Michel e Heleno. Obrigada por estarem aqui conosco. Eu vou ser muito rápida porque acho que já tudo foi dito. Aliás, todos os estudos que foram referidos comprovam o desgaste que a profissão de vidreiro traz, não só a exposição ao calor de forma reiterada, como ao ruído, como a questão dos trabalhos por turnos, e sabemos o impacto na saúde, tanto a curto prazo como a longo prazo que isso tem, e portanto. Quando nós falámos há uns meses, estávamos todos à espera deste trabalho que a DGERT estaria a fazer sobre as profissões de desgaste rápido, e entretanto agora temos este relatório, mas que na verdade vem trazer um conjunto de considerações e um conjunto de propostas de medidas que devem ser adotadas, mas é pouco conclusivo no sentido de como é que avançamos agora. Porque o que nós queríamos era, de facto, poder avançar e fazer a lista e garantir que certas profissões passam já a ter o estatuto de desgaste rápido. E, portanto, agora será criada uma comissão, ou a proposta é essa, uma comissão interministerial, e o nosso receio é que se vá protelando, que vá atrasando cada vez mais o processo, quando há profissões em que é bastante óbvio que devem ser reconhecidas como de desgaste rápido, e esta é uma delas, a par do que já está até estabelecido para o caso de mineiros e pedreiros. E, portanto, parece-me que, percebendo a necessidade de estabelecimento de critérios para todas as profissões, para sermos justos, mas há profissões em que é tão óbvio que eu acho que se deveria avançar já em paralelo com a definição também de critérios relativamente a outras profissões. E, portanto, deixar claro que, na opinião do LIVRE, o reconhecimento do desgaste rápido na profissão de vidreiro deve ser feito já, a par com o resto que vai ser feito em termos de definição de critérios para outras profissões. Queria só também aproveitar este momento para perceber, porque todas estas questões da grande exposição ao calor, do trabalho em tantos dias contínuos, da exposição ao ruído, no fundo, todas estas condições que tornam a profissão bastante desgastante, o que é que poderia ser feito para minimizar as condições que provocam este impacto na saúde dos trabalhadores? E, portanto, o que é que se poderia fazer à partida, se seria possível, no fundo, uma organização diferente da indústria para garantir melhores condições de trabalho aos trabalhadores, nomeadamente a nível até do trabalho por turnos, do trabalho em tantos dias contínuos, se seria possível a organização de forma diferente. São estas minhas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaríamos então a palavra ao grupo dos trabalhadores. Não sei quem vai usar da palavra. Faz favor, tem mais 10 minutos. Eu penso que, segundo os meus colegas, se alguém não tiver alguma coisa assim de repente a dizer, eu gostaria de responder à senhora deputada Isabel Mendes o seguinte: as condições de trabalho que nós temos são a condicionante de trabalharmos com vidro. Tem havido um grande investimento da parte da indústria para tentar minimizar estas causas, mas as condições, na sua generalidade, são propícias para trabalhar no vidro. O vidro não pode ser temperaturas baixas, porque senão não garantimos a segurança do conteúdo. Isto sobre a doutora Isabel Mendes, penso que acho que me referi bem e tenho um a apontar. A indústria de vidro não se reorganiza todos os anos. Nós temos o exemplo que criamos uma fábrica que é o topo do investimento na tecnologia, mas mesmo assim as condições permanecem. Mas tem havido um investimento grandíssimo da parte das empresas para minimizar. A doutora Margarida Afonso
eu concordo consigo que tem que haver aqui um entendimento entre todos os partidos e tem que haver, se calhar, uma comissão interministerial e tem que haver um consenso. A questão está, esse consenso será debatido as condições de cada situação, porque as nossas condições são singulares, não se podem aplicar a mais nenhum tipo de trabalho, e esse consenso teremos que esperar uma eternidade. Porque eu dou-lhe um exemplo, dentro da área produtiva eu não tenho ninguém acima dos 57, 58 anos de idade. As pessoas vão tendo baixas prolongadas, isto respondendo também ao seu deputado do PSD, e continuam em baixas prolongadas até não poderem mais, e quando já não aguentam mais a pressão da parte do empregador e até da própria sociedade, vão para uma reforma antecipada e têm umas percas enormes de rendimento por essa condição acontecer. Relativamente aos senhores deputados do Chega, concordo plenamente. Temos que avançar. Temos que avançar porque nada mais transparente do que pormos como bitola as condições físicas, emocionais e de saúde para caracterizar uma profissão. E voltando outra vez ao senhor deputado do PSD, parece-me que houve aqui, eu não acusei nada, nós sabemos que houve aqui um interregno nos trabalhos e que tivemos que retomar com as pessoas eleitas em maio, se não estou em erro, houve haver um trabalho. Nós temos que destacar o trabalho da senhora deputada Paula Margarido, do PSD, que foi incansável na proximidade e em responder às nossas questões, até para conhecermos como é que o próprio sistema funcionava. E nós não fazemos aqui acusações, mas o que sentimos é uma falta de inércia. Nós trazemos factualidades, nós trazemos estudos que corroboram as nossas necessidades e a partir daí vemos que há um arrastar no processo legislativo, na conversa entre vós, porque vocês podem perfeitamente conversar sobre estas situações e deixa-nos um pouco à parte porque nós não sabemos o que é que se está a cozinhar por trás dos bastidores. Cozinhar no sentido de resolver a situação. Deixo algum do meu tempo, se algum dos senhores deputados quiser pôr alguma questão. Nenhum dos seus deputados quer pôr alguma discussão? Não, penso que não. Então, Ninguém se manifestou. pontos. Não sei se os seus O que é mau colegas... sinal. O que é mau sinal porque nós preferíamos ter mais questões e gostaríamos de as responder. Porque parece-nos a nós que não há aqui um entender global sobre o que é profissões de gasto rápido. Parece que é o do momento, a situação económica, o trabalhador, o que ele vale naquele momento e depois o que é que acontece no futuro fica um pouco à parte. Deixo aos meus colegas, se alguém quiser, Carolina ou Michael. Boa tarde, Presidente e Governadora. Boa tarde, senhores deputados. Eu só venho dar aqui, o meu colega Gil já falou um pouco sobre tudo, de mencionar que sim, as profissões por turnos são só por si desgastantes, mas as nossas têm um leque de fatores que fazem dela realmente uma profissão com um desgaste muito grande. Em primeira mão posso falar da minha mãe. A minha mãe trabalhou 25 anos na empresa, continua a trabalhar, mantém-se de baixa há quase um ano, e depois é como foi referido e muito bem, não é só o estado físico da pessoa, é o mental, porque uma pessoa com 50 anos que se vê, a palavra é esta, sente-se um pouco inútil, porque a realidade é que fisicamente, aparentemente parece estar bem, mas depois o simples tirar um pirex do forno e deixá-lo cair no chão, mentalmente, não é fácil. E a pergunta é, contribuíram para o nosso país durante tanto tempo, e o que é feito a estas pessoas no seu final de carreira? É a minha pergunta. Muito obrigada a todos.
Sr. Gil ainda tem tempo, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu não sei o que é de recorrer mais para fazer vingar esta nossa pretensão, porque desde nós não estamos a pedir os 55 anos para toda a gente, nós estamos a pedir um cumulativo de anos de trabalho que estabeleçam até os 55 anos como barreira, uma baliza, não abaixo dos 55 anos. Terá que haver também certas determinadas condições para ser possível requerer a profissão de desgaste rápido. Identificamos que há pessoas que têm mais necessidade do que outras, que as pessoas trabalham por turnos e as pessoas trabalham em regime diurno ou de 2 turnos, com fim de semana, e calculamos nós, dentro da indústria, que somente 10% das pessoas nos próximos anos irão usufruir deste regime, o que deixa as pessoas no limiar dos 60 a 61 anos, na sua generalidade, perto da idade da reforma por profissão de desgaste rápido. A sustentabilidade do sistema também tem que ser enquadrada no se é mais rentável ao Estado ter pessoas de baixa, com uma taxa de absentismo bastante elevada, ou então comatar e darmos espaço à indústria a recorrer a mão de obra jovem, capaz e que está na flor da idade e capaz de levar esta indústria para a frente. É isto que eu posso dizer, Sr. Presidente e aos senhores deputados. Não consigo mais. Os estudos que nós temos assoberbavam o nosso tema de conversa e não vale a pena. Muito obrigado, Sr. Gil, para a Dona Carolina e para o Sr. Michael. Afinal, é assim o seu nome, eu chamei-o de Michel, é em francês. Dizer-vos que agradeço-vos vocês estarem a partilhar connosco as preocupações e eu penso que todos nós que estamos nesta sala, todos os partidos políticos que estão aqui representados, estão despertos para as vossas dificuldades e para o dia-a-dia, que não é fácil, de facto, trabalhar com o vidro. Percebi também que a vossa profissão terá critérios para ser contemplada. Vamos aguardar, vamos ver os desfechos dos trabalhos e depois logo vos dirão mais alguma coisa. Resta-me agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Com licença. Agradecemos nós também. Obrigada, Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde.